Então, pessoal, bem-vindos, ora boas, ao podcast. Chama-se Aqueles que Amam e vamos começar com o primeiro episódio, ok? Vamos ter uma pessoa aqui convidada, aliás, já está ao meu lado, mas já vamos lá. Entretanto, dizer que esta ideia surgiu do nada e vou já desde já agradecer ao meu querido amigo Bruno, que está aqui do lado para fazer a parte técnica e tudo mais. Ele aceitou o convite que foi feito por mim. E o que é que acontece? Este é o primeiro episódio, portanto... não se admirem se a qualidade ainda estiver má, ok? Nós vamos melhorar isto. O objetivo é, eventualmente, uma vez por mês, lançarmos um episódio, mas pronto, fica a descoberta para vocês. Posto a Pedro Girão, como é que estamos? Boas tardes. Até agora estou-me a sentir bem na pele de cobaia, só pele porque não tenho pelo suficiente para isso, mas vai ser interessante. Epá, ainda bem. Muito obrigado por teres aceitado o convite de cá estar. Eu antes de começarmos, se calhar vou fazer uma apresentação aqui, tua que eu tenho, ok? Enviada pela tua querida mulher, Helena Girão, ok? Portanto, eu vou-me pôr na pele dela neste momento e vou ler o que tenho aqui. O Pedro nasceu há 50 anos em Tomar, converteu-se e foi batizado aos 12 e desde cedo se sentiu incomodado com o chamado. Saiu de Tomar aos 15 anos para estudar na Golgã e posteriormente em Santarém, onde fez o curso de Engenharia Agrária. Ingressou no Seminário Teológico Batista em 1987, sem ter certezas do que o Senhor queria fazer com ele. A única certeza era que deveria estar ali. Casámos em 2000, no caso com a Helena Girão, e rumámos à Marinha Grande, igreja onde foi consagrado e onde iniciou o seu ministério pastoral. Foi, posteriormente, diretor executivo do lado da Igreja de Viseu e pastoreou a Igreja de Águeda. Há 10 anos, Deus trouxe-o para Francos. Ingressou na primeira turma de mestrado em Embriologia do Seminário Teológico Batista, mas para o concluir falta ainda a famosa tese. Em 2020 fez uma pós-graduação em Docência do Ensino Religioso na Faculdade Batista do Paraná, Brasil. Desde 2020 colabora na Fundação Lar Evangélico Português e desde setembro de 2022 é diretor executivo desta instituição. Tem também com a Igreja de Francos o projeto de reconstrução do templo. Ao longo deste tempo, Deus tem sido misericordioso connosco e abençoou-nos ricamente em forma de SMS. A Salomé, a Madalena e o Simão. Dizem que o Pedro é um bom garfo, não sei se pelo que come, se pelo seu aspecto, mas verdade seja dita, come bem e não dispensa os doces. É um tanto teimoso, mas dizem que não há um teimoso sozinho, há de haver outro lá por casa. Uma filha diz, é distraído, mas inteligente. A outra diz simplesmente, é como eu. Mas todo pai gosta de ouvir o que o pequeno diz dele. O meu pai é o maior. É magrinho, mas cheio de espírito. Um exemplo de servo que procura em tudo a vontade de Deus para a sua vida, a nossa vida. Que privilégio viver ao lado dele, servir com ele. É bom sermos família, com amor, Lena. Esta, portanto, é a apresentação que Mulher de Pedro Girão faz. Como é que é sentir este carinho pela família? A família é uma grande bênção que Deus me deu, a começar pela Lena. E como é que é ser pai de três filhos? Ser pai de 3 filhos é mais fácil com a Lena ao lado. E esse é um dos problemas do Ministério Pastoral, é que muitas vezes estamos muito atentos aos de fora e acabamos, mais do que devíamos, negligenciar aqueles que estão dentro de casa. Eu digo mais do que... É preciso um pastor dividir-se dentro dele, sendo pai a tempo inteiro ou pastor a tempo inteiro, se há um tempo de aconselhamento para, específico para os filhos, ou se os filhos, por exemplo, procuram o pastor para conselhos ou procuram o pai. Eu não digo dividir, o problema é que às vezes o facto de não existir muitos momentos de partilha entre pastores, principalmente das fraquezas e dos erros cometidos por pastores que iniciaram no Ministério Pastoral mais cedo do que eu, por exemplo, leva a que eu tenha que aprender com os próprios erros e aí está a ser perdido tempo. Também às vezes há um pouco a ideia, quem passou pelo seminário depois já sabe o que deve fazer, e as coisas não são assim. E o pastor muitas vezes tem incutido a ideia de que em primeiro lugar está Deus, mas colocar não a família em segundo, mas a igreja ou algo. Sim.
Então se calhar vamos a uma definição antes disso, que é o que é ser pastor. A definição do que é ser pastor tem a ver com vários aspectos fugir aqui a linguagem da agropecuária, mas envolve contribuir para que as pessoas encontrem um bom alimento espiritual. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto é o cuidado e ter atenção que as pessoas que fazem parte do rebanho de Deus podem ser, há várias ameaças, não é? Na parte do alimento está que se alimentam daquilo que devem e não de alguma coisa que seja venenoso. O cuidado das pessoas, também estar atento a perceber se não há alguns problemas com as pessoas. Evidentemente que dentro disto depois há pastores que são mais fortes numa área do que noutra. Não há nenhum pastor que consiga ser excelente na parte do alimento e excelente na parte do cuidado. Há sempre, e alguns autores até dividem entre pastor e mestre, não é? Mas isso, ambas as coisas, ambas fazem parte de ser pastor. Okay. E porquê ser pastor então? Porquê escolher esta área? No meu entender, as coisas acontecem exatamente porque Deus chama, e no meu caso específico não fui pastor porque queria. Aliás, eu nem gostava da ideia de vir a ser pastor. Preferia que isso... tinha uma ideia mais romântica de um missionário, e de preferência em África, porque todos os animais da savana africana eram bastante interessantes do que propriamente o ministério pastoral. O que é que o pastor queria ser em vez de pastor? Qual que era a profissão de sonho, digamos assim? Em termos de servir a tempo inteiro, missionário. Okay. Essa era a visão romântica, mas mais preocupado com a paisagem do que propriamente com as pessoas. Sim. Esse é um aspecto. Outra ideia, desde pequeno fui criado no campo e então queria ser engenheiro, ponto 1, e uma engenharia que mexesse com máquinas, engenheiro técnico agrário, oferecia as duas possibilidades, não é? A possibilidade de ter máquinas agrícolas no campo e tudo isso. Mas na altura em que fui para a Escola Superior Agrária de Santarém, eu não queria ir para lá, eu queria ir para o seminário. Okay. Então isso também foi um período conturbado. Há várias coisas que eu não queria, aliás, que quando eu queria não aconteceram, e depois quando eu não queria começaram-se a desenhar. Sonhava assim esse tipo de ensino, mas depois entendia que já não devia perder tempo na escola agrícola e que devia ir diretamente para o seminário assim que acabasse o 12º. Deus mostrou. Uma das coisas que eu queria entender, porque se calhar algumas das pessoas que estão a ver isto não sabem, como é que funciona essa questão de um relacionamento com Deus e do Deus falar, e como é que foi essa percepção então de mudança de paradigma de vida, de já não vou ser missionário, já não vou ser trabalhar na área que eu queria e ser pastor afinal? Quando nós olhamos para o texto bíblico, vemos que cada pessoa tem a sua forma de lidar com Deus, e também creio que Deus tem uma forma personalizada de lidar com cada um. Eu gosto de lidar com Deus de uma forma que seja mensurável. Ok. Não tem que ser padrão para ninguém, mas em determinados aspectos gosto que sejam muito claros, que é para ter a certeza inequívoca que é isso que Deus quer. E, por exemplo, em termos de ir para a Escola Agrícola em Santarém, eu pedi a Deus que Deus me desse uma resposta até um determinado dia e uma hora muito específica desse dia. Okay. E uma pessoa com quem eu nunca tinha falado sobre esse assunto e que não tinha falado com mais ninguém acerca da minha vida, deu-me exatamente essa resposta. E poucos minutos antes, exatamente no dia, e poucos minutos antes. Depois, por isso, quando eu falo em chamada para o Ministério Pastoral, evidentemente foi um processo
em que Deus foi mostrando claramente que me queria para pastor e não para outras coisas que eu tinha idealizado ou imaginado. Ok. Como é que tem sido ser pastor da Igreja de Francos? Ser pastor da Igreja de Francos tem sido uma experiência completamente diferente de outras igrejas. Primeiro, porque a maioria dos manuais dizem que não se deve ser pastor dos sogros, e estar na igreja onde se tem familiares diretos e todos aqueles conceitos pré-estabelecidos em relação a sogro, sogra e por aí vai. A questão de ser a igreja na qual a Lena sempre foi membro, até casarmos e por isso há um relacionamento com as pessoas há muitos anos. Lembro-me que na altura alguns tentavam se disciplinar a dizer que agora já não podiam tratar por Pedro, tinha que ser por pastor, até se então há toda uma série de regras ou supostas regras ou sim, padrões de protocolo que em Francos caíram por terra. E há um aspecto emocional completamente diferente, não está em causa, mas há um elo com algumas pessoas já há muitos anos. Agora, a perguntar mesmo sobre isso, sobre a questão de como é que é trabalhar com pessoas, qual é que é a maior dificuldade de trabalhar com pessoas e qual é que é a maior facilidade de trabalhar com pessoas? Há vários aspectos que é preciso ter em conta. Um aspecto é a questão das expectativas que se geram. Ok. A primeira coisa que foi desmanchada na minha mente foi isso. Quem faz as coisas acontecer é Deus. Evidentemente que eu tenho um papel, mas eu não tenho a capacidade de transformar pessoas. Sim. Nós somos meros instrumentos. Quem transforma é Deus, por isso criar expectativas de que eu vou chegar à igreja e isto vai acontecer aquilo e aquilo outro, é preciso desmistificar isso. Também é preciso não personalizar determinadas coisas. Às vezes há irmãos na fé que ficam zangados quando se diz isto não pode ser, aquilo não pode ser. E pode haver uma tendência para pensar que a pessoa ficou zangada comigo. Não. E normalmente as pessoas gostam de ouvir aquilo que querem e gostam de ouvir aquilo que vai ao encontro dos seus desejos. Mas pegando nessa questão também de que às vezes as coisas não são como as pessoas querem, a percepção que eu tenho enquanto jovem, é verdade que não é muito tempo, mas é que a igreja tem vindo a ser posta um bocado de lado, e mesmo as ideias que a igreja tem posto, a sociedade está um pouco cada vez quer menos saber sobre as ideias que a igreja tem posto. Isto acaba por ser verdade ou é um estigma das pessoas? Os cristãos que procuram viver de acordo com a vontade de Deus e de acordo com aquilo que o Senhor diz na sua palavra, nos momentos mais, nos momentos com menor menos, enfrentaram oposição, ou desagrado, ou insatisfação da parte de alguém. Até eu poria as coisas desta forma: se estamos a ser uma minoria ou uma espécie em vias de extinção, ótimo, porque vejo toda a gente preocupada com as minorias e com as espécies em vias de extinção. Então é uma boa forma de dizer que tem que começar a olhar mais para nós, para aquilo que Deus diz e que nós procuramos viver, e que lá está, se é para respeitar as minorias, então também nos devem respeitar e dar ouvidos. Sim. E sendo o pastor pastor da igreja de Francos, mas está também neste momento como parte da direção do lar evangélico, como é que tem sido essa distribuição de papéis ao mesmo tempo, dois trabalhos em conjunto, digamos assim?
Inicialmente não foi uma distribuição, foi uma confusão de papéis. Ok. Porque eu tive que engolir umas palavras que tinha dito a determinada altura, que não tinha tempo para estar a despender com a instituição a determinado nível. E depois, mais tarde, pelas circunstâncias, o tempo teve que aparecer. Esse é um problema que eu pessoalmente tenho. Talvez alguns pastores tenham mais do que outros, mas eu pessoalmente tenho, e não tem a ver só com a instituição, tem a ver com uma dificuldade de gestão de tempo. Deus criou os dias com 24 horas, por isso Ele criou os dias com este número de horas, é porque são as horas necessárias. A questão é que eu não consigo ser um gestor de tempo tão bom como Jesus. Jesus tinha sempre tempo para as pessoas, tinha tempo para estar com o Pai, tinha tempo para estar em momentos de família e geria isso de uma forma que as pessoas à volta não compreendiam, mas que era adequada, e a minha compreensão desse tipo de gestão ainda está a ser apurada. Ok. Ainda está a ser Ok. O que é que o pastor consideraria que era uma definição de tempo? Que é ter tempo para alguma coisa e não ter tempo para outra. Ok. Por exemplo, uma das coisas que Deus fez na criação foi um dia de descanso. Ok. No exercício do ministério pastoral, essa muitas vezes é uma luta. Ter aliás, o dia do Senhor, que devia ser dia de descanso, às vezes para o pastor pode ser um dia de grande intensidade. Sim. Há alguma ideia que as pessoas tenham que não é assim tão certa, ou que é um estigma das pessoas? A maioria das ideias que as outras pessoas têm do pastor está errada. A maioria das pessoas com quem tenho contactado. Ok. A ideia está errada ou por causa da definição bíblica do termo, ou por causa de... E isso, por exemplo, o pastor é o padre evangélico. Não é? Mas quando dizem isto, o padre evangélico, então o padre é alguém que é o sacerdote, e só o padre é que é sacerdote. No caso, nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes, então o pastor é mais um sacerdote no meio de todos os sacerdotes, que são aqueles que reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então logo aí temos uma ideia errada do ponto de vista bíblico. Há situações em que as pessoas têm uma ideia errada por generalização. Eu lidei com um pastor que foi um malandro, que me alugou um espaço, pagou as primeiras 3 rendas e depois os outros 6 meses em que teve aqui uma igreja a funcionar não pagou renda. Por isso os pastores são uns malandros, são gente pouco séria. Também temos situações dessas, inclusivamente em alguns locais, e normalmente as experiências negativas são aquelas que ficam mais gravadas. Também há situações em que as pessoas têm a ideia de um pastor naquilo que deve ser um testemunho realmente em que Jesus Cristo ficou visível. Infelizmente, isso acontecia mais no passado, e no presente as pessoas ficam mais com a ideia as ideias da desgraça e do engano e por aí vai, porque as notícias mostram escândalos, não é pessoas a terem um bom testemunho, é um bom testemunho. Exatamente. Ok. Nós somos pessoas assim tão diferentes daquelas que não têm Jesus no coração? Somos diferentes porque é Jesus que nos faz diferentes. Okay. Pela nossa própria capacidade, pela nossa força, pela nossa inteligência, não conseguimos ser diferentes. Okay. E até muitas vezes lutamos, não é, daquilo que nós queremos fazer. Por isso temos é que deixar que Jesus viva através de nós, para que lá está, a diferença visível é Jesus em mim, não é o meu próprio eu. Ok. Então eu queria só acabar com uma última questão, que é aprofundar um bocado qual é que é a visão do pastor em relação
qual é que é a nossa missão? Qual é que é a missão de um pastor? Qual é que é a missão de um cristão em relação à sociedade? A missão do pastor ou de um cristão é a mesma. Ok. Na minha opinião, é a mesma, tem contornos diferentes. A missão é permitir que as pessoas vejam não o Pedro Girão, mas vejam Jesus Cristo. Ok. E essa é a missão de qualquer cristão, porque se Jesus for visível em mim, então tudo é mais fácil para que outros se queiram abeirar de Jesus, iniciar um relacionamento com Ele, aprofundar esse relacionamento com Ele. E isso também vai acontecer com eles. Se eles depois de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador fizerem a mesma coisa, deixar que Jesus se torne visível neles, vamos continuar com o processo. Eu entendo que é isso que devemos fazer, não ser obstáculos, mas a sermos canais que ajudam a tornar Jesus Cristo visível. Sim. E pessoal, então agora vamos fazer uma coisa diferente, que vai ser perguntas bala, digamos assim, em que eu vou fazer algumas perguntas e o pastor vai responder de uma forma mais rápida, mais concisa, e vamos começar então com a primeira pergunta. Qual é que é a maior dificuldade enquanto pastor? Gestão do tempo. Ok. Qual a pergunta mais complicada que já fizeram? Aquela que não sei a resposta de imediato. Ok, boa. Qual o tema mais abordado pelas pessoas quando se dirigem ao pastor? Normalmente a mim tem a ver, em termos de contexto de igreja, tem a ver com questões de ética. Ok. Em termos de contacto de acampamentos e jovens, normalmente criação. Ok. Qual o maior sonho que o pastor queria ver alcançado? A igreja de Francos com missão a passar a igreja em Ovar e outras missões e igrejas plantadas. Ok. Um pastor é perfeito? Só o Senhor Jesus. E graças a Deus que Ele é perfeito. Qual a melhor habilidade enquanto pastor? Habilidade? Habilidade, sim. Não sei bem o que é que queres com isso. Mas é que... a nível de lidar com pessoas, vamos dizer assim. Ou até, por exemplo, a maior dificuldade era a gestão de tempo. A minha. Sim. Em minha, o ensino. O ensino, ok. Como é que se prepara uma pregação? O tempo hoje em dia é facilitado com programas de computador, mas com muito tempo e maturação. É como um bom cozinhado, não é instantâneo no micro-ondas. Qual o conselho para dar à nova geração? Aquilo que o Senhor disse a Josué, e que está no capítulo 1, versículo 9 em particular. Ok. Qual é que é a parte mais difícil no ensino? Todas as partes que as pessoas não gostam de ouvir, inclusivamente eu. Para quando é que está projetado a nova igreja de Francos? A nova igreja está a As acontecer. O instalações. templo, vou citar um jogador famoso até aqui do Norte, prognósticos só no fim do jogo. Ok. E a nível de vida, um pastor pode ver séries, pode ver filmes, é uma pessoa normal? É bom que seja uma pessoa normal, senão, se for um ET no sentido de perceber o que é que está a acontecer à sua volta, vai ser mais complicado transmitir uma mensagem que as pessoas entendam, se nem sequer percebe o contexto onde elas vivem. Uma palavra para descrever a sociedade atualmente? Desafiante. Ok. Muito obrigado, pastor Girão, por teres aceitado este convite. Agora dirigi-me para vocês, público-alvo, para
agradecer-vos por vocês estarem a ver isto, dizer que isto é o primeiro episódio e que é realmente um sonho meu que eu estou a concretizar fazer isto. Portanto, tudo o que é aqui, isto é tempo disponibilizado por pessoas que estão aqui para ajudar. Muito obrigado mais uma vez ao Bruno por estar aqui, obrigado também à Rutelino por nos estar a ajudar, obrigado ao Pastor também por ter aceitado o convite, e muita coisa pode mudar nos próximos vídeos. Queria também pedir a vossa opinião, se vocês tiverem alguma coisa para dar opinião, para deixarem aqui nos comentários. Deem um like no vídeo, que ajuda muito. Partilhem com os vossos amigos, ok? Se vocês quiserem ver mais conteúdo como este, vamos chegar a uma meta de 50 likes e de muitas visualizações. Portanto, pessoal, continuem. Aqueles que amam, não se esqueçam de apoiar. Alguma coisa, mandem mensagem, que nós gostamos de saber a vossa opinião. Obrigado. Epá, está feito. Não está? Acho que está. Faltou dizer alguma coisa. Está perfeito. Epá, eu nem acredito que isto está feito. E agora não fico a gravar. Já, eu fazia a mesma coisa.